Fala galera, e aí, boa noite. Boa noite a quem for entrando aí na live. Estamos começando aí mais uma live aqui no Sex Fury e um pequeno tempo de atraso. Mas seja todo mundo bem-vindo aí. Vamos entrando aí, vamos entrando. Fala aí galera, seja todo mundo bem-vindo a mais uma live Sex Fury. Eu vou esperar um tempo aí, esperar a galera entrar. A gente vai tratar um assunto muito bacana, muito relevante aí para a sua vida. E eu tenho certeza que você vai ter uma coisa, tá? Vai ter um grande choque de consciência, né? Um grande choque de realidade para compreender algumas coisas do porquê que provavelmente, né, como nós colocamos o tema dessa live, né, porque provavelmente a pornografia tornou você um verdadeiro idiota. Eu sei que é algo aparentemente pesado, né? Mas, cara, a gente precisa entender, né? Isso eu sempre digo isso, para você conseguir vencer, você precisa entender por que você está lutando, contra o que você está lutando para você conseguir vencer. E eu vou passar aqui, né, algumas dicas, algumas coisas que eu coloquei lá aqui no nosso Instagram, né, divulgando que é sobre a negligência da inércia, né? Por que você realmente não consegue sair da inércia e por que a inércia torna você uma pessoa, né? Um cara, uma menina, uma pessoa totalmente negligente, você não consegue sair do lugar. Por que você não consegue vencer? Essa é uma das grandes perguntas que a gente tem aqui no Sex Pure. Cara, por que eu não consigo vencer? Por que eu tenho essa grande dificuldade na minha vida? A outra ali, os pilares afetados, né? Então você vai conseguir entender os principais pilares enfim, que afetam a tua vida e tudo mais. E o último ali, né? Porque provavelmente você se tornou um verdadeiro idiota. Né? Qual é o sinônimo de idiota? Na verdade é uma pessoa simplesmente sem conhecimento. Então quando você não tem, é isso que a pornografia rouba de você, quando você não tem o conhecimento, você começa a agir de uma forma com uma pessoa totalmente desarmada. Tá? Então começando aí, seja todo mundo bem-vindo e bem-vindas aí, tá? E eu quero começar a falar, né, exatamente sobre isso. O que causa, cara? O que causa essa verdadeira negligência na sua vida? O que é inércia? A inércia, normalmente, é a sua incapacidade de conseguir agir perante uma circunstância. O que acontece? Quando a pornografia, toda a impureza, enfim, seja o que for, entra na sua vida, ela começa a construir um altar de inércia na sua vida. E o que acontece? Essa inércia você não consegue se movimentar nem para frente e nem para trás. Ou seja, quem é negligente é uma pessoa que não planeja. Né? Então, quando você não entende, né? Por exemplo, se você não entende contra o que você está lutando, contra o que você está batalhando e a forma e as armas ideais para você conseguir vencer alguma coisa, você não sai do lugar, você se torna uma pessoa inerte. E uma pessoa inerte é uma pessoa que não vai para nenhum lugar, que não toma nenhuma atitude. Um dos grandes objetivos aqui do Sex Fury é exatamente causar esse choque de consciência. O que as pessoas precisam ter, né? Sempre quando alguém me procura e fala assim, pô, cara, Jean, me ajuda aí e tal, eu preciso de uma ajuda, enfim, eu não sei mais o que eu faço, eu sempre falo, cara, você já deu o maior passo, sabe? Tipo, pô, tu já deu o maior passo, qual é? É o passo da consciência, de criar um entendimento que você conseguiu, né, de alguma forma, dar um passo que seja de fé, mas entendendo que você precisa de ajuda. Então, ou seja, o primeiro grande passo para você deixar de ser negligente é você entender, né, e se tornar uma pessoa inteligente ao nível entender assim, cara, eu preciso de ajuda. E por que eu digo isso? Porque a pornografia, ela destrói todos os níveis da sua vida. Ou seja, você se torna inerte em desenvolver algumas coisas na sua vida, ou seja, em desenvolver os principais pilares da sua vida. Pensa aí com você, tipo assim, qual é o principal pilar da minha vida? Sei lá, pensa aí, por exemplo, na tua área emocional. Vamos pensar primeiramente na sua área emocional. A pornografia, ela atinge em cheio a tua área emocional. E quando atinge a tua área emocional, ou seja, tu não consegue dominar, controlar tuas emoções, então tu passa a tomar decisões erradas, tu começa a reagir de forma errada com as pessoas, tu não tem entendimento, às vezes, por que tu tem alguma forma de reação, então tu precisa começar a dominar tuas emoções. Outra coisa, já conversei com muitas pessoas que têm esse problema, atinge em cheio a tua área profissional, ou seja, o teu pilar profissional, quando você é inerte, você não entende que você precisa de ajuda, o teu pilar profissional é atingido pela pornografia. Provavelmente você
perdeu o emprego, ou você não consegue performar no teu emprego, por quê? Você consome, ficou de alguma forma dentro do seu HD mental, ou seja, ficou dentro da sua mente escondido, e na hora que você está no seu trabalho, que você precisa se concentrar para desenvolver alguma coisa, enfim, para você conseguir avançar, você não consegue. Por quê? Porque esse HD mental das imagens e tudo que dominou a sua mente é como se forçadamente tomasse um espaço dentro da tua mente e não consegue se desenvolver profissionalmente. Então esse é um outro pilar que a pornografia destrói a sua vida. Qual outro pilar? Financeiro. Já conheci várias pessoas que a vida financeira das pessoas é totalmente destruída. Totalmente destruídas. Por quê? Por causa do problema com a falta de controle, né, sobre a pornografia e seja o que for. Por quê? Eu conheço pessoas que gastam compulsivamente. Por quê? Por problema emocional. Por quê? Porque quer preencher um pilar, quer preencher alguma coisa por causa da pornografia. Então, ou seja, a tua vida vira uma verdadeira bagunça. Os pilares que seria para você manter tudo em ordem, ou seja, tudo organizado. Por quê? Para te ter um casamento feliz, para te construir um relacionamento feliz, para te construir uma família, para você financeiramente ser uma pessoa rica e próspera. Ou seja, a pornografia ela deixa você pobre. Você sabia disso? Que a pornografia torna você uma pessoa mais pobre. Por quê? Porque você é uma pessoa negligente, pela negligência você se torna inerte, pela inércia você não consegue se desenvolver, ou seja, quando você não consegue se desenvolver, você é afetado emocionalmente, automaticamente você não prospera, você não consegue se desenvolver. Então é por isso que eu falo que você precisa ter um choque de consciência. A consciência, o entendimento, a compreensão, sabe? Tipo assim, cara, sabe quando você se olha na frente do espelho e fala assim, mano, tipo assim, eu preciso mudar isso, senão eu vou destruir a minha vida, sabe? Senão eu não vou conseguir ir nem para frente nem para trás, senão eu não vou conseguir construir nada, senão o meu futuro está totalmente perdido. É isso que acontece quando você não tem esse choque de consciência. Eu conheci já histórias de pessoas que tentaram tirar a vida por causa que não conseguiam vencer ou não conseguiam ter esse choque de consciência, esse entendimento que precisavam vencer. Então é algo muito sério, cara, né? É algo muito sério. E é isso que a gente luta constantemente, tentando mostrar, tentando causar esse choque de consciência. Outras áreas, né, que atinge. Eu falei ali financeira, falei da área profissional, falei da área emocional. A sua vida espiritual é totalmente afetada, ou seja, é porque Deus te odeia e Deus não quer mais nada com você, nada disso, isso é balela, isso é coisa que contam, enfim, que inventam história. O grande erro hoje da igreja é que as pessoas focam muito no exterior, né, focam muito na preocupação para não pecar, é como se Deus olhasse para você e tivesse preocupado, sabe? Tipo assim, ó, cara, é como se Deus tivesse tempo para perder, né, para entender se tu tá te preocupando em pecar ou não. Quando tu entende o que é santidade, o que é pureza e o que é viver uma vida idônea e reta, tu não te preocupa com isso, sabe? Tu constrói a tua vida. Tu falha, tu escorrega por momentos, por ocasiões da vida, porque talvez tu é um filho, né, teimoso por algumas circunstâncias e erra, sabe? Um filho ou uma filha. Mas as pessoas querem, tipo assim, demonizar tudo, né, e querem te afastar de tudo. Ó, você só volta aqui quando você resolver esse problema. E não é. Só que a pornografia te atrapalha espiritualmente, por quê? Porque existe N questões, né? Mas pensa bem, cara. Primeiro, a própria Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, se você é o templo, tipo assim, cara, sei lá, eu sempre digo, né? Será que Jesus agiria da forma que nós agimos? Sabe? Será que Jesus teria as atitudes que você tem quando você está sozinho fazendo alguma coisa, sei lá, que você sabe que não condiz com a tua essência verdadeira? Então, de alguma forma, começa a destruir a tua pureza, sabe, a tua santidade e começa meio que atrapalhar a tua espiritualidade. Assim, cara, eu não sinto coragem de me chegar até a Deus, sabe? Eu não sinto coragem de conversar com Deus, eu não tenho coragem de ir na igreja, eu não tenho coragem de dobrar o joelho. É aí que você deveria ter coragem. Só que é isso que eu quero que você entenda, não é, tipo assim, você não tem que ter medo de se chegar até a Deus, né? Enfim, de agregar, de aumentar a tua vida espiritual porque você está falhando. Você não precisa ter esse medo. Deveria ser ao contrário, é isso que eu quero que você entenda. Você precisa entender assim, cara, porque eu estou fazendo isso, é aí que eu preciso muito mais me chegar. Deus está ali para isso, sabe? Tipo, Deus precisa, né, eu preciso exatamente, tipo assim,
desse ser superior, dessa crença, dessa fé que eu tenho. Eu preciso me agarrar nesse Deus que eu acredito, em Jesus, no amor de Jesus, para conseguir vencer isso. Só que é tão mentirosa, né, induz tantas, dá tantas injeções de engano na sua mente que você pensa que isso, tipo assim, é feito para lhe afastar. Então, o que está acontecendo hoje com a maioria dos jovens, das pessoas no Brasil? Eu falo de Brasil, né, mas no mundo inteiro. E quem é cristão? E de alguma forma está afastando as pessoas. Quando ela atinge o teu nível espiritual, eu não sei, talvez tenha a ver com alguém de vocês aqui, com algum de vocês que está nessa live ou vai assistir a gravação depois. Mas quando a pornografia atinge o teu nível espiritual, ela de alguma forma, tá? De alguma forma, ela está bagunçando, destruindo e acabando com um futuro ministério que você tem ou teria. Ou seja, você permite que a mentira da pornografia abafe a verdade do dom e do ministério que você tem, que seria para você criar, construir algo para transformar a vida de outras pessoas. Então, ou seja, você não pode, sabe, você não pode ser negligente ao nível, né? E daí entra a questão tipo assim da falta de entendimento, de discernimento. Você não pode ser negligente ao nível de permitir que isso aconteça na sua vida. Então é por isso que eu digo que o inconformismo, cara, você precisa ser inconformado, sabe? Tipo assim, o inconformismo, a inconformalidade, não sei se existe essa palavra, mas você ser inconformado, mano, você ser inconformado com isso, este é um grande passo. Por mais que você tropece, mas cara, você precisa, tipo assim, você precisa avançar. Senão a tua vida vai se tornar um lixo. E aí você não consegue avançar em nenhuma área da vida. Então, Jean, como é que se vence a pornografia? É orando e jejuando? Mentira. É a maior balela. Como assim? Tu estás falando blasfêmia? O que tu estás falando? Não, orar e jejuar faz parte do processo. Só que você tem que entender uma coisa. Deus nos entregou o discernimento e a capacidade para entender muitas coisas. Ou seja, não basta, tipo assim, você entender que a pornografia é pecado. Né? Você tem que entender que você não deve ir até lá. Ah, mas eu entendo isso, mas eu não consigo resistir. Aí você precisa entender que existe um senso, né? O que Jesus falou? Jesus falou assim, eu resisti ao mal, resisti ao mundo porque eu resisti ao mundo. Ou seja, e ele falou que nós faríamos coisas maiores, ou seja, tudo o que você pensa que você não consegue, na verdade você consegue. Você só não descobriu isso ainda, tá ligado? Tipo assim, cara, tu só não teve acesso ainda a isso ainda. Então, ou seja, por que que eu digo isso? Que talvez você teria uma história incrível, talvez você seria uma pessoa, seria um cara ou uma moça milionário, ou teria muita grana, condição financeira, talvez você estaria hoje casado com uma família muito bem organizada, muito bem estruturada, talvez você teria aquele emprego dos sonhos, talvez você seria uma pessoa emocionalmente muito bem resolvida, com o seu controle, com a sua inteligência emocional muito bem construída, muito bem alicerçada. Talvez você teria, né, enfim, um corpo físico relacionado à saúde, ou seja, uma pessoa que de alguma forma, sabe, que não seria uma pessoa fora do peso ou totalmente descontrolada. Por quê? Porque, inclusive, a pornografia atinge isso, né? Por que é alimentação? A maioria das pessoas, isso é estatística, tá? Fora, né? Fora o problema das pessoas que têm um problema de saúde, a maioria das pessoas que engordam, que fogem de peso, são problemas emocionais, elas descontam na comida. Então, até isso a pornografia consegue destruir, sabe? Consegue invadir. Então ela é totalmente invasiva na tua vida. E é por isso que eu digo, cara, que tipo assim, ó, talvez o grande segredo, sabe? É do século, sei lá, da humanidade, você aprender a vencer essa desgraça. Você aprender a vencer esse lixo, porque se você vencer, você vai construir um relacionamento feliz, você vai construir uma vida financeira feliz, você vai construir uma vida profissional feliz, você vai construir uma vida saudável, né? Você vai conseguir ser uma pessoa regrada, você vai conseguir ser uma pessoa produtiva, você vai conseguir ser uma pessoa que faz as coisas acontecer, que busca resultados e alcança. Você precisa entender isso. E como começa, Gia? Tendo a consciência, primeiramente, tá? Primeiramente, que a pornografia tornou você um verdadeiro idiota. Porque uma pessoa idiota é uma pessoa sem conhecimento, é uma pessoa totalmente negligente, sem entendimento nenhum. E você não se tocou disso. Você só pensa, você só olha para o erro, para a falha, né, para o pecado, e principalmente, nem pecado, mas o vício, porque é algo que viciou você. Então você olha para o vício e você visualiza simplesmente como um erro, que quando você erra, Deus está olhando para você e está se entristecendo. E não é isso, cara. É muito mais. Isso é muito inútil,
Sabe, isso é muito, é uma mentalidade muito medíocre você pensar que é só isso, você pensar que Deus te criou para você simplesmente vencer a pornografia. E por mais pequeno que seja o problema, né, por mais, enfim, pequeno que seja realmente o problema, para você é um monstro na sua vida. Para você é um gigante. Ah, Jean, mas a pornografia é um grande problema na humanidade, é. Tem destruído ministérios, vida de pastores, vida de líderes, famílias, vida de homens, vida de mulheres. Uma das coisas que nós descobrimos é que as mulheres têm um grande percentual, enfim, que são afetadas, né? Tem um grande percentual de mulheres afetadas por esse problema também. Só que a mulher é muito omissa, ela é muito escondida, ela tem muito vergonha, né? Então, ou seja, nós começamos a descobrir isso. Ok, destrói milhares de vidas, mas se as pessoas entenderem que, tipo assim, elas são criadas à imagem e à semelhança, ou seja, elas possuem, sabe? Tipo assim, cara, você possui aquele senso de vitória. Não me vem com balela e com mimimi dizer, tipo assim, que tu não consegue controlar a tua carne, o teu corpo, porque isso é mais forte que eu. Tu já tentou? Responde aí. Tu já tentou? Tu já tentou realmente? Ou tipo assim, ah, não, eu tentei uma vez, mas não deu certo. Então, tipo, ah, eu não consegui, então eu vou. E isso é, cara, tipo assim, ó, isso é mentalidade de pessoa pobre, pessoa ignorante e pessoa sem, sabe, tipo assim, ó, isso me irrita. Sabe, sei lá, não sei se eu tô certo em falar isso, só que eu conheço pessoas que têm uma força, um senso de vitória, que querem realmente conquistar, que vão lá e fazem as coisas acontecer. E é isso que você precisa entender, sabe? Tipo assim, tu não nasceu, isso não é discurso motivacional, motivação não transforma a vida de ninguém, tá? Motivação não transforma a vida de ninguém. O que eu quero aqui, né, enfim, o que é a minha missão é tentar inspirar você para você vencer esse lixo, ou seja, para você dominar, para você criar um nível de mentalidade, sabe, de você entender e de capacidade também, um nível espiritual, intelectual, para vencer já está nas tuas mãos, sabe, já existe em você. Eu só quero causar esse choque de consciência, eu quero provocar você. Eu não quero que te motivar para nada, mas eu quero te inspirar a você entender que quando você conquistar a vitória sobre isso, você vai conquistar muitos sonhos que ainda estão, sabe? Talvez você vai entrar na vida, né? Eu sempre digo que tem pessoas que sei lá, que estão dentro do caixão, vivem constantemente, mas parece que estão enterrados dentro do caixão, porque não vivem a vida, têm medo de viver a vida, né? As pessoas, qual é o maior medo que as pessoas têm? Esses dias eu fiz uma palestra, perguntei para as pessoas, falaram, medo da morte. Ou seja, as pessoas têm medo, enfim, de morrer, só que daí, enquanto elas têm medo de morrer, elas não vivem a verdadeira vida. E é isso que a pornografia está fazendo com você, ela já te matou, já te enterrou há muito tempo. Você que talvez não conseguiu visualizar e não está brigando com isso. Então você precisa entender o que, enfim, na época que as pessoas sempre perguntam, mas como é que você criou o Sex Pure? Porque essa desgraça foi algo que um dia entrou na minha vida. Eu aprendi a vencer, procurei sair em tudo que é canto. As pessoas hoje se omitem, os pastores, líderes, um grande medo de tocar. Graças a Deus que a internet existe hoje em dia, porque a gente tem essa liberdade. Só que na minha época, quando eu era mais jovem, mais novo, não tinha. Então, ou seja, as pessoas têm esse medinho de tocar nessa ferida porque é uma ferida tipo, oh meu Deus, né? Não vamos encostar, não vamos falar disso porque isso é um problema. Isso é um problema de todo mundo. Isso é um problema, enfim, que domina, que está no altar e abaixo do altar. Sabe, é um problema que domina várias pessoas. Só que na minha época as pessoas não falavam, as pessoas não se desenvolviam. Então, é por isso que eu digo, Sex Purity é um grande projeto. Eu, pessoalmente, tipo assim, eu gosto muito desse projeto. Por quê? Porque muda a vida de várias pessoas. Por quê? Porque hoje tem alguém que fala de forma justa, transparente e clara e que ensina realmente um caminho para as pessoas a vencer. Então, aqui realmente você nunca vai encontrar, sei lá, a omissão de algumas coisas. A verdade vai ser sempre dita, cara. Sempre dita, sempre dita. Mas a mensagem que eu quero passar para você é o seguinte, tá? É um choque de consciência e uma provocação. A pornografia tornou você um verdadeiro idiota. Por quê? Porque ela mente para você, ela tornou você uma pessoa negligente, ignorante, e ela mentiu para você contando algumas coisas. Primeiro, que você não tem capacidade para se desenvolver na sua vida, que isso já é algo que domina a tua vida e não tem como tu vivenciar, não tem como tu construir uma vida sem a pornografia. Mentira. Baita de uma mentira. É uma baita de uma mentira. E eu vou dizer mais para você. Quando você conseguir vencer, olha só, escuta só, cara. Quando você conseguir vencer, você vai avançar. Em um ano, coisas que você talvez levaria 5, 10, 15 anos para alcançar na sua vida, só porque você vai conseguir excluir esse lixo da tua vida. Tá? Agora, existe um processo? Existe. É dolorido? É dolorido, cara. Ah, é difícil? Não é difícil, porque quando você entender quem é você, tipo assim, ó, se eu perguntasse para você, quem é você? Você saberia responder?
Tem muitas pessoas que não sabem, cara. Essa é uma das maiores, enfim, uma das perguntas mais difíceis hoje quando eu faço para jovens, para casais, para, enfim, para diversas pessoas. As pessoas não sabem responder quem elas são. Aí, sem você entender quem você é, como é que você quer? Você pensa que existe uma fórmula mágica para vencer a pornografia? Como é que entrou na tua vida? Né? Existe a fórmula mágica? Não existe a fórmula mágica. Existe a compreensão e o despertar intelectual, mental e espiritual na tua vida para entender quem você é. Dessa forma você consegue pegar a tua cruz e carregar e resistir. A resistência, por exemplo, é algo que se treina. Você pode resistir. Né? Eu treino crossfit, né? Adoro, gosto de me exercitar. Inclusive, lá no Desafio 30D, que é um dos cursos que a gente tem, eu falo, né, muito sobre a importância de você se exercitar. E o CrossFit, ele te desafia muito no time, né? Existem os time caps. Então, desafia muito. Às vezes você tem 10 minutos para, meu Deus, para fazer lá um monte de coisa que se você, tipo assim, enfim, se olhasse nos olhos naturais, você ia pensar que era impossível fazer aquilo. Só que você vai com um senso de resistência, você cria uma resistência, uma persistência tão grande que, sei lá, que tu pensava que não ia conseguir, tu consegue fazer às vezes 3 vezes aquilo. Entende? Ou seja, você precisa resistir, você precisa dar o teu melhor, você precisa se desenvolver. Isso é treino. Sabe, você conseguir vencer muitas vezes é treino. Então, volto a dizer, se jejum e oração resolvesse a pornografia, era só eu jejumar durante 30 dias e orar durante 30 dias pela tua vida e tu estaria liberto. Mas não, é uma mentira que te contaram. Ou seja, você precisa desenvolver uma capacidade para conseguir vencer. Então é por isso que se até hoje te aconselhar dessa forma, mentiram para você. Talvez a pessoa, não estou falando mal, mas talvez a pessoa que falou para você não sabia o que aconselhar e talvez terceirizou a culpa na Bíblia, no jejum e na oração para você conseguir vencer. Jean, você está falando que Deus não tem poder? Deus tem. Deus, é um Deus superior, soberano sobre tudo, sobre todos nós. Mas Deus quer treinar você. Deus quer desenvolver você e a mim. Deus quer que nós sejamos cada vez pessoas melhores, cada vez pessoas mais evoluídas. Deus nos criou para evoluir. Sabia disso? Você foi criado para evoluir, não para ficar na inércia, na mesma vida, idiota, ignorante, ou até na dependência, ou até na fraqueza, de não entender o que você precisa fazer e se desenvolver e ficar de desculpa em desculpa lutando contra um pecadinho de estimação. Se um dia entrou na sua vida, você precisa entender, cara. Você precisa entender, tá? Existe casos de pessoas que foram, sei lá, abusadas na infância? Existe. Existe. Existe pessoas que passaram por situações mais graves? Existe, cara. Existe muito isso. Isso é talvez um problema até para psicólogo, para outras coisas. Mas eu garanto para você, a maioria das pessoas tem sim a capacidade para vencer, só que muitas vezes elas não querem. Por quê? Porque dói. Vencer dói. E daí você precisa aprender, você precisa lutar para conseguir vencer. Entende? Às vezes a verdade é boa. A verdade é boa, é importante, mas dói. Dói. Dói muito, entendeu? Olha só, o Alan tá rindo. Mas é verdade, cara. Então é por isso que esse projeto existe mais ou menos há uns 4 anos. E antes desse tempo a gente já estudava, se qualificava, enfim, procurava, né, enfim, através de palestra, lendo livros, fazendo curso, entendendo coisas para dentro de pessoas já há muito tempo, conseguia agregar e compilar e colocar aqui dentro do Sexperior. E eu criei um método que é o Desafio 30D, ou seja, são 30 dias. Existe um estudo, esse estudo já existe, é um estudo randomizado, mas também tipo assim, nós fizemos, há 3 anos eu fiz essa pesquisa e eu descobri que a maioria das pessoas que são viciadas à pornografia, elas não conseguem passar mais de 3 ou 4 dias sem ter acesso. Só que eu também consegui fazer uma outra descoberta, que se você conseguir passar 30 dias de enfim, de extremo controle sobre o que você, enfim, sobre essa dificuldade, você consegue, né, e a probabilidade, a perspectiva de você vencer é acima de 80 a 90%. Ou seja, que eu criei? Eu consegui criar um método que durante 30 dias eu, de alguma forma, eu consigo acompanhar você, lhe ensinando várias coisas, falando várias verdades e também, claro, né, lhe ajudando de alguma forma para você entender e para você conseguir vencer esses 30 dias. Se você passar pelos 30 dias, pelo desafio 30D, por isso que é o nome do curso, quando você passa pelos 30 dias, aí existe uma possibilidade quase de 100% para você conseguir vencer e aí conquistar uma vida dos sonhos. Ou seja, cara, tipo assim, ó, me desculpa, mas talvez você não é uma pessoa realizada, talvez você tenha depressão, sabe? Talvez você pensou já em se suicidar.
talvez você é uma pessoa triste, talvez é uma pessoa desanimada, talvez tu não vê mais perspectiva na vida. E tu pensa que é por causa do teu namoro, do teu casamento, do teu emprego, por causa da tua classe social, da onde você está, ou das pessoas que tu é cercada. Eu digo para você que existe talvez aí no meio de tudo isso um grande problema que você não colocou, que é exatamente a pornografia. E aí destrói a tua vida de forma sobrenatural. Galera, é o seguinte, eu quero ler algumas coisas e entrou um cara aqui na live, eu não sei se ele me enviou, eu não sei se ele me enviou um convite por querer ou sem querer, tá? Eu não sei, Zé. Foi por querer ou foi sem querer? Porque se foi por querer, eu fico muito honrado. Foi por querer? Porque eu faria questão de você entrar aqui, então eu vou tentar compartilhar aqui. O José, ele é um grande missionário, um jovem missionário, né, que entregou realmente a sua vida para Cristo. E hoje o nosso ministério, somos um dos ministérios, né, que conseguimos, de alguma forma, sustentá-los, batalhando. E eu vou ver. Vamos ver aqui se ele... Vou tentar convidar você para entrar aqui, tá, Zé? Se der, beleza. Entra aí e compartilha conosco toda a experiência que você tem. Se não der, paciência, mas vamos ver. Vamos ver se for. Vamos ver se ele tiver uma conexão boa. Eu acho que foi sem querer então, né, Zé? Mas não tem problema, tá? Se for por querer aí, eu acho um lugar melhor, uma conexão, já entra aqui. Que é uma honra ter você aqui. O Matheus falou assim, sou líder de adolescentes e isso realmente está encarcerando muitos jovens dentro da igreja. Não está como já esteve, né? Já está há muitos anos, há muitos anos mesmo, né? Encarcerando, destruindo o ministério e destruindo a nossa próxima geração. E isso é um alerta, cara. Se você é líder, Matheus, né? Você é líder, você lidera essa geração, você precisa entender isso, né? Isso é um alerta, mano. Isso é um alerta. Pelos lugares aonde até hoje, né, Deus tem nos levado, a gente tem ido e as pessoas e os jovens que a gente tem tido a oportunidade. Hoje eu falo que eu sou mentor, né? Enfim, porque é um termo que está em alta. Mas assim, hoje eu presto mentoria para jovens pastores que passaram por esse problema, ou digo assim, jovens que tinham chamado, que o chamado morreu por causa deste problema, né? Por causa desse lixo. E de alguma forma, quando a gente se encontrou, enfim, em um retiro, em um seminário, que a gente foi para algum lugar que nós fomos, esse cara foi provocado e hoje os caras estão, tipo assim, conquistando gerações. Então, a tua missão, Mateus, é exatamente lutar, ensinar esses caras como a vencer, né, como vencer, mostrar que é possível. Então, Deus abençoe sua vida, tamo junto e não esquece, bora conquistar uma vida pura. Valeu!